E eu quero... Enquanto eu estava aqui sentado, ouvindo as orações e lembrando um pouquinho também da minha terra, veio-me uma música, uma canção na minha mente, e eu vou cantar ela. E quem souber, canta junto. Tá, vamos ver se o Paulinho sabe essa. Diz assim, ó: palavra tenha esconder, na dentro possa me esconder, também na pecar. Ele sabe, rapaz, até mesmo quando eu canto em outra língua, ele sabe. Muito bem, esse amigo Paulinho. Também na pecar, contra ti na pecar, palavra tenha esconder. Muito bem. Você que não sabe, a tua palavra escondi, no meu coração escondi, para eu não pecar, contra ti não pecar, a tua palavra escondi. Amém? Esse é o segredo, irmão. Não pecar, a palavra tem que estar no coração. E nessa noite nós vamos caminhando, irmãos, para o nosso 8º sermão sobre os paradoxos da Bíblia. E hoje o paradoxo será sobre a luz e a escuridão, quando a luz se transforma em trevas. Vamos ver aqui no livro de Mateus, capítulo 6. Eu vou ler 3 textos. A partir do 19, diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos, obrigado, irmão, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Efésios capítulo 5, versículo 8 ao versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Você está procurando? Eu ainda espero você procurar Efésios. Eu acho que eu vou desligar isso aqui dia de quarta-feira, porque o seu irmão não quer mais abrir a Bíblia não hoje. Vamos lá, Efésios 5, a partir do 8, vai dizer assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponha-nas à luz. Filipenses 2, 14 e 15. Filipenses 2, 14 e 15. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual
vocês brilham como estrela no universo. Obrigado, Jesus, pela tua palavra que nós acabamos de ler. E agora nós clamamos a teu doce Santo Espírito que nos concede a graça e a iluminação do entendimento e a aplicar estas verdades em nossas vidas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor Deus. Meus irmãos, falar sobre a luz, sobre a iluminação e a escuridão. Desafio para nós, enquanto Igreja do Senhor, nesses tempos. A bem da verdade é que o mundo em que nós estamos vivendo, o mundo do nosso tempo presente, há uma reivindicação. A ciência, o homem, a comunidade, os governos, os cientistas reivindicam que nós estamos diante do alvorecer de um iluminismo sem precedentes nos nossos tempos. Eu, particularmente, humildemente, tenho algumas dúvidas quanto a estas afirmações. Por quê? É lógico, irmãos, que nós não somos negacionista a ponto de dizer que no nosso tempo não há nenhum tipo de avanço do ponto de vista na medicina, na comunicação, na ciência. Nós não temos como negar, porque todos os dias nós vemos estudos científicos comprovando alguma coisa, isso é importante, mas contudo, para ser muito sincero, eu tenho percebido que na mesma proporção de conhecimento, nós estamos mergulhados cada vez mais numa escuridão sem precedente também, quando se refere à obediência da lei de Deus, quando se refere no respeito aos direitos humanos, homens e mulheres que Deus criou, quando se refere ao exercício da sabedoria, quando se refere à construção de caráter, aprendizado do amor, e quando se refere ao serviço de um para com o outro, para a glória de Deus, nós estamos numa tremenda escuridão. Os homens não querem obedecer a Deus, os homens não querem servir o outro para a glória de Deus. O caráter é simplesmente desviante nesse tempo em que nós estamos. Nós vemos que o homem, a despeito de conhecimento, nós vemos claramente desprovido de sabedoria. E nós vemos hoje os direitos humanos simplesmente sendo violentados a todas naturezas. Sabe que para nós obtermos todas essas qualidades que eu falei anteriormente, bênção do Senhor, nós precisamos de auxílio de Deus. Para nós sermos pessoas melhores, para nós sermos pessoas melhores para a glória de Deus, nós precisamos de ajuda de Deus. Mas agora, qual é o grande problema? É que Deus, ele foi oficialmente retirado da lista da prioridade dos homens do século XXI. Deus foi oficialmente retirado de possibilidades de homem moderno. Hoje, meu irmão, o que o homem, de certa forma, tem como disponibilidade, como necessidade, é aumento de diversão e prazer, em vez de um verdadeiro desenvolver no conhecimento e enriquecimento moral e espiritual de cada um. E eu digo, com pena em meu coração, que esta verdade, ela não está muito distante de nós. Eu acredito, irmãos, que nós estamos vivendo, a despeito do propalado iluminismo, nós estamos vivendo numa cultura de trevas,
que se torna cada dia mais densa, porque o homem simplesmente tirou Jesus do centro da sua vida, dos seus interesses, da sociedade. Sabe? Essa escuridão, ela é real. Tanto assim é que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, faz dezenas de referências a trevas, não somente no ponto de vista físico, mas também uma escuridão proporcionada pelo Satanás. Uma escuridão que controla a nossa mente, o nosso coração, o coração do incrédulo, ataca a nossa vida e simplesmente desmonta o nosso ministério, que é servir ao Senhor. A Bíblia diz que a nossa luta, os nossos desafios enquanto cristãos, Efésios 6:12, não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal na região celestial. Olha que verdade, que declaração nós temos que levar com muita seriedade, para que não caminhemos na escuridão como os demais têm caminhado, ignorando Deus, excluindo Deus das suas vidas. E nesta noite eu quero pensar em 3 atitudes essenciais para subjugar as hostes das trevas neste iluminado mundo atual. Nós, enquanto igreja, nós precisamos, sim, estar atento aos desafios do tempo presente e nos posicionar com em todas as áreas das nossas vidas, com algumas posturas que realmente glorificam a Deus. Sabe, ainda hoje, eu estava vendo no grupo dos pastores batistas da Bahia, alguém de, acho que é Recife, se não me engano, publicou uma esposa de um pastor, publicando que o marido foi preso, porque estava pregando a verdade. E ela falava, meu marido não é bandido, meu marido não estava falando absolutamente nada, simplesmente afirmando a fé, do que aquilo que é pecado, do que aquilo que é errado. Foi preso. Eu espero que ele já tenha sido liberto. Estamos orando por isso. Então, nós precisamos estar prontos. E alguém colocou lá embaixo, quem será o próximo? A gente ri, mas é uma verdade. Quem será o próximo? A minha pergunta é, você está pronto para ser o próximo? Eu estou pronto para ser o próximo? Vamos entender agora a partir da palavra do Senhor? O microfone desligou? Muito bem? É a bateria. Como nós devemos nos posicionar? Obrigado, irmão Nolasco. Como nós precisamos nos posicionar em atitude? Primeira atitude, nós devemos entregar o nosso corpo totalmente ao Senhor. Olha o que diz comigo, 6 de Mateus capítulo 6, a partir do 22. Ele diz, os seus olhos são a candeia do corpo. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Repara aqui algo bastante importante, meus amados irmãos. Muito bem, irmão Cristiano Portela. Repara aqui algo bastante importante, é que o escritor nos encoraja a entregar o nosso corpo para ser iluminado através dos nossos olhos, ou seja, o olho é a candeia do corpo. Então, todo o nosso corpo precisa ser entregue, doado ao Senhor Deus. Sabe que a palavra corpo, só no Sermão de Monte, ele é repetido 7 vezes, para nos dizer alguma coisa de importante. É que com o nosso corpo,
nós podemos glorificar a Deus. E com o nosso corpo, nós podemos desonrar o nome de Deus. Depende do que nós estamos fazendo com o nosso corpo. Porque para aqueles que creem em Deus, o seu corpo é a habitação do Espírito Santo, a habitação do Altíssimo. Deus nos comprou. Nós somos de Deus 2 vezes, irmãos. Por direito de criação, nós somos de Deus, e por direito de redenção, nós somos de Deus. E a nossa vida, o nosso corpo, todo ele, do fiozinho do cabelo para quem tem, até a unhazinha do pé, todo ele precisa ser entregue ao Senhor Deus. Ao Senhor Deus. Você sabe que eu estava há algum tempo estudando para uma prova, aí eu resolvi deixar o cabelo exponencializar. Aí, de meio para fim, eu fui no espelho e eu falei, meu Deus, esse cabelo não está glorificando Jesus. Vamos logo passar lá numa maquininha nela, e graças a Deus que eu tenho uma barbeira profissional lá em casa, e passa logo a maquininha, e deixa assim bonitinho. Agora sim está bonitinho. Todo o nosso corpo, meu irmão, precisa glorificar ao Senhor. Porque nós precisamos viver do modo que sempre glorifiquemos ao Senhor Deus. Sabe que Jesus, sobre o nosso corpo, Ele deseja que tanto o exterior quanto o interior comunica o Senhor. Por isso que eu venho falando que o que nos faz um cristão bem-sucedido não é o quanto nós sabemos da criação, mas é o quanto o nosso corpo reflete quem é o nosso Criador. Então, repara algo bastante importante. Jesus advertiu o cuidado que nós precisamos ter, tanto no nosso corpo exterior, quanto o interior. E ele fez uma abordagem com a vida dos fariseus, Mateus capítulo 5, porque ele simplesmente disse para aqueles que o escutavam: olha, não cultivem o tipo de justiça dos fariseus e dos escribas, porque simplesmente eles têm uma justiça exterior que não comunica o interior. Por isso, o seu exterior é digno de desprezo, porque é uma religião fria, é uma religião simplesmente que não comunica a verdade. E o desejo de Jesus é que o nosso corpo todo comunica Jesus, a iluminação seja comunicada de forma integral, porque o nosso coração, ou a nossa boca diz o que está cheio o nosso coração, e os nossos olhos é a porta do nosso coração. Até porque o que você vê, ele tem um impacto no resultado poderoso. Quando você vê, o coração deseja, e aí o agir acontece. Por isso que Jesus está falando aqui: olha, a iluminação de vocês precisa ser séria, precisa ser conduzida pela graça do Senhor, o Espírito Santo na vida de vocês. Sabe que para os fariseus e os escribas, Jesus comunicou a seguinte sentença: vocês são falsos, vocês são hipócritas. Por quê? Porque exteriormente vocês até que parecem religiosos, mas interiormente vos falta vida com Deus, vos falta vida e amor de Deus. Por isso, nós precisamos entender que o corpo daquele que crê em Jesus Cristo é o templo do Espírito Santo. Consequentemente, nós devemos evitar toda a hipocrisia e viver de forma que glorifica o Senhor.
Por isso o seu corpo, meu irmão, precisa ser cuidado. Precisa ter uma boa mordomia, porque o seu corpo não é seu. O seu corpo é de Deus. Tanto assim é que o apóstolo Paulo, no capítulo 12 de Romanos, e no versículo 1 e no versículo 2, Paulo vai dizer que nós precisamos entregar o nosso corpo, a nossa mente, a nossa vontade, servindo como sacrifício vivo. Sabe o que acontecia com o sacrifício no tempo de Jesus? Ou no tempo anterior a Jesus? O sacrifício precisava ser limpo. O sacrifício precisava ser exponencialmente limpo. Isso fala do nosso corpo hoje, porque nós precisamos entregá-lo como sacrifício vivo. Então, como nós estamos entregando o nosso corpo? Sabe, meu irmão, nós não podemos servir a dois senhores. Quando Paulo diz que o nosso corpo precisa ser entregue como sacrifício vivo e agradável, ele está dizendo que o seu corpo precisa servir só ao Senhor Deus. Somente Jesus deve ser o nosso Senhor. Mateus 6:24. Nós não podemos servir a dois senhores. O corpo do cristão, eu quero que isso fique na sua mente. O teu corpo é templo do Senhor. Mas não somente templo do Senhor. Por isso você precisa entregar o seu corpo. Porque o teu corpo também é uma ferramenta que o Senhor quer usar. A Bíblia vai dizer que o nosso corpo é como um instrumento de justiça para Deus. Romanos capítulo 1, 13 e 14. Repara, o nosso corpo, nós nascemos com algumas habilidades. E quando nós nascemos de novo, nós recebemos uma capacitação espiritual compatível com a habilidade que nós temos natural. Isso quer dizer que tudo em você, ainda que o seu ponto de vista seja natural, ele precisa ser usado para a glória do Senhor Deus. O que você já nasceu com a capacidade de realizar, você precisa transformar isso para a glória do Senhor. Por isso todos nós precisamos saber qual dom nós temos, ou dons, porque tem pessoas que têm mais de um, e usá-los para a glória de Deus. E quando eu penso nisso, eu vou logo com a minha mente para o livro de Atos, capítulo 9. Quando fala exatamente de uma senhora exponencial, de nome Dorcas, ou Tabita. Ela tinha uma habilidade natural. A habilidade natural dessa mulher é que ela tinha uma destreza na mão para construir roupas, como é que fala? Costurar, muito bem, para costurar umas roupas fenomenais. E ela usou este talento, este dom, para a glória de Deus. Tanto assim é que a Bíblia, pela primeira vez, e não vejo mais, usa uma palavra que era destinada aos homens como discípulo. Era a única vez que essa palavra aparece no feminino, referindo a vida dessa Dorcas, dessa mulher. Ela era discípula de Jesus. Mas agora você não vê nenhum retrato da pregação dela. O que você vê é um retrato de um serviço a partir de uma habilidade natural que ela tinha e que ela transformou isso para a glória de Deus. Eu e você precisamos entender o que Deus nos chamou para fazer. O que nós estamos fazendo precisa comunicar a Deus. Mesmo sem palavra, quando Dorcas morreu e Pedro foi chamado para orar pela vida dela, na verdade, eles já criam um milagre. As senhoras que estavam de volta falaram: olha só, olha a roupa que a Dorcas fez para mim. Olha o sapato. Sapato não, é só roupa, irmãos. Olha a roupa que ela fez. Aí, trazendo para cá, quem pode dizer isso de você e de mim? Olha o que o Paulinho fez. Eu costumo perguntar o seguinte: quando eu penso na vida de Dorcas, Dorcas teve motivo
suficiente de ressurgir dos mortos. Se você morresse hoje, teria motivo para ressuscitar de novo? Sabe, o que nós precisamos saber é que o que nos torna também um servo bem-sucedido do Senhor não é nem tanto o nosso talento, não é nem tanto aquilo que a gente vive buscando aperfeiçoar, porque o treinamento é necessário, sim, mas não é isso que nos faz um cristão exponencial. Sabe o que nos faz um cristão exponencial? É a nossa submissão e obediência ao Senhor. Porque quando eu sou obediente e submisso ao Senhor, quando eu vivo na dependência do Senhor, do poder do Espírito Santo de Deus, a minha vida se torna relevante, sem esforço, sem obrigação. Ninguém obrigava Dorca a fazer o que ela fez. Ela fez porque ela era obediente. Tão obediente ela era, que o escritor disse que ela era uma discípula. Discípula pressupõe aquele que segue o mestre. Ela era obediente. Sabe, meu irmão, o importante, igual a que Dorcas em sua vida, e para nós, que deve comunicar ao nosso corpo, o importante é nós guardamos a palavra de Deus. Mas quando eu falo em guardar a palavra de Deus, não é você conhecer de informação a palavra de Deus. Guardar a palavra de Deus é como aquela música que eu cantei aqui. Eu escondo para não pecar contra Deus. Tem muita gente que tem conhecimento da palavra, mas vive pecando, então não tem conhecimento coisíssima nenhuma. O conhecimento que é relevante é exatamente o conhecimento que não me permite pecar contra Deus e contra meus irmãos. Isso é que nos faz ser um crente exponencial. É exatamente nos deixar na disponibilidade do Espírito Santo para quê? Para compartilhar a palavra do Senhor aos outros. Isso nos faz um crente diferente, em que todo o nosso corpo é exatamente usado para a glória de Deus. Por isso, macular o seu corpo, não dar ao seu corpo o devido cuidado, não usar o seu corpo para a glória do Senhor, é pecar contra Deus, é entristecer o Espírito Santo e é perder o poder de Deus na sua vida. Segunda atitude, para nós caminharmos na luz. Primeiro, o nosso corpo precisa estar com Jesus. Segundo, devemos ter um bom olho. Olha o que a Bíblia vai dizer no 23. Ele diz: mas se o seu olho for mau, problema vai ter. Agora, se seu olho for bom, no 22, todo o teu corpo está exponencial. Nós precisamos ter bom olho. Agora, sobre o bom olho e a iluminação, acontece um paradoxo aqui. O paradoxo é que o homem sem Deus acha que nós estamos na escuridão necessitando de muita inteligência para viver. E eles, a partida, estão numa iluminação exponencial. Só que a bem da verdade, os olhos de quem que são bons é aqueles que andam com Jesus. É só aqueles que conhecem verdadeiramente a Cristo é que terão bons olhos. E consequentemente todo o seu corpo será bom, será iluminado. Mas aqueles que desprezam o Senhor e a sua verdade, eles andam nas trevas. Porque o homem, quando conhece a Deus, quando ele reconhece Jesus como Salvador da sua vida, toda a treva é dissipada na vida dele. Porque agora o Espírito Santo de Deus habita nele. E o Espírito Santo é um Espírito de luz. Se ele está em nós, se é o Espírito de Deus que está em nós, todo o nosso corpo será iluminado. Mas se ele não estiver em nós, quão grande será a treva que nós estamos? Por que nós precisamos ter um bom olho, meu irmão?
Sabe por que eu preciso ter um bom olho? Porque a visão sempre determinará o resultado. A sua visão, o que você está vendo, vai determinar resultados em sua vida. Repara, Gênesis 3, 1 a 7. Eva olhou para a árvore proibida. Sabe o que aconteceu? Ela olhou, desejou, comeu, partilhou e foi punida. Toda visão vai gerar um resultado. Sabe o que mais? Ló, Gênesis capítulo 13. Ló simplesmente olhou para a planície de Jordão, escolheu fazer o seu lar lá, porque a partir da visão dele, que era limitada, o lugar era exponencial. Mas sabe o que aconteceu? Ló terminou perdendo tudo, simplesmente por uma visão. Sabe, ainda tem mais uma pessoa que viu e prejudicou grandemente a sua vida também. Por isso, cuidado com aquilo que você está vendo. Davi, 2 Samuel 11, Davi, ele olhou de forma luxuriosa para uma mulher do seu companheiro. Ele olhou, e sabe o que aconteceu? Ele pagou um elevado preço de ter olhado onde não poderia olhar. Até porque, meu irmão, o que a gente conclui é que os olhos veem, a mente imagina, o coração deseja e a vontade age. Escreva isso no seu coração, para você ter cuidado com o que está vendo. O olho vê, a mente imagina, o coração deseja e a tua vontade faz você levantar e ir. Sabe que Tiago, no capítulo 1, versículo 12 a 15, ele faz uma descrição do pecado e da tentação como um tipo de gravidez. E o que eu paro e começo a imaginar é que dar à luz diariamente a pecado, dia após dia, é a maneira mais desprezível que você tem de viver a sua vida. Por isso mesmo, cuidado com os seus olhos. Tome atenção, porque você que crê em Jesus, a sua visão, ela precisa ser espiritualmente saudável, de maneira que não te permita trilhar em dois caminhos. Jesus é o bastante suficiente. Eu não preciso de nenhum outro caminho para trilhar. Eu não preciso de nenhuma outra sociedade para fazer. Eu não preciso de nenhum outro mundo para participar. Basta-me Jesus. Mas agora, quando o meu olho é mau, eu faço concessões. Quando o meu olho é mau, eu faço outras alianças. Porque Jesus não me basta. E, consequentemente, meu corpo está longe da iluminação. Sabe, uma mente dividida, a propósito do olho vendo de forma dúbia, faz você ter uma visão distorcida da vida. Caminhar em dois caminhos é resultado exatamente de um olho não saudável. Mas agora, quem tem um olho saudável, diz a Bíblia, todo o seu corpo será iluminado, ou seja, ele vai ter uma visão clara do mundo da qual ele está presente. Eu e você precisamos ter esta atenção de procurar o nosso olho ser saudável. Como eu faço isso, pastor? Conhecendo as Escrituras. Eu não falei ler as Escrituras. Eu falei conhecer, porque conhecer pressupõe praticar. Pressupõe relacionamento. E é para isso que nós precisamos. Porque
Se nós não tivermos os nossos olhos fitos em Deus, o nosso coração vai estar enfraquecido e nós vamos perder a percepção visual, e isso vai nos levar a caminhos tortuosos. Terceiro, na verdade, há um texto que eu quero ler. Coloque para nós aqui Isaías 5, 20 e 21. Para aqueles que têm olho mau. A Bíblia diz assim: ai dos que chamam mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas. Ai, sabe que sempre em que a Bíblia fala do ai, pressupõe um julgamento. E ele está dizendo ai daqueles que têm olhos maus. Porque quando você tem olhos maus, o bem passa por mal e o mal passa por bem com naturalidade. Mas só que a Bíblia diz, ai daqueles que fizerem isso. Terceiro e última atitude. Devemos ter um coração que busque a Deus. Para nós enfrentarmos este mundo de conceitos equivocados em relação à iluminação e ao cuidado espiritual, nós precisamos, primeiro, entregar todo o nosso corpo ao Senhor. Segundo, o nosso olho precisa ser bom, produto de uma vida que conhece e vive a palavra de Deus. Terceiro e último, nós precisamos ter um coração que decididamente busque a Deus. Repara o que diz 6 de Mateus 31 até o 33. Diz assim: portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Então, repara, busque em primeiro lugar. A disposição do coração precisa estar na sintonia certa. Você sabe daquela... Eu acho que vocês aqui no Brasil não passaram por isto, mas eu lá na minha terra, quando era mais novo, e que a gente tinha umas televisão assim, bem diferentes, né? Essas aqui são exponenciais. Bem diferentes, tinha umas traseiras de televisão bem grandes. Aí a gente fazia o quê? Um ficava na frente, outro subia para o teto de casa, e outro ficava entre aquele que está aqui na frente e aquele que está lá. Para fazer o quê? Aquele que está lá em cima mexia a antena. Aquele que está ali embaixo gritava: e aí, como está? Aquele que está ali, ainda não apareceu nada, só chuva, só chuva. Porque a sintonia não estava certa. Então é a mesma coisa, o nosso coração fora de sintonia, meu irmão, é só chuva, não produz nada, só faz barulho. Só barulho, a produção espiritual que é boa, nada. Porque os nossos olhos estão fora da sintonia. Igual aquela televisão. Pensa que eu ficava assim, principalmente quando passava jogo da minha equipe. Meu Deus do céu. Eu falava, meu Deus do céu, parece que só naquele tempo via se desse algum vento, você já orava ao Senhor para que não viesse o vento, porque se mexesse um pouquinho a antena, pronto. Acabou a alegria do jogo dos irmãos. Você sabe que a prática da nossa vida é isso aí. Se o nosso olho estiver fora, irmão, nosso corpo vai ser um desserviço para o reino de Deus. Então, repara o que Jesus está ensinando. Primeira coisa, Jesus está simplesmente revelando o que as pessoas sem Deus procuram. O que consome força de pessoas sem Deus. Olha só, ele diz assim, que essas pessoas sem Deus, eles vivem preocupado com o quê? Com o que vamos comer, com o que vamos beber, com o que vamos vestir.
Sabe, as pessoas sem Deus vivem apenas para essas coisas materiais. E as pessoas que vivem simplesmente para essas coisas materiais, elas privam a si mesmo de experimentar algo maravilhoso, uma bênção grande, que é a justiça e o governo de Deus em sua vida. Repara, irmãos, porque os que vivem para obter essas coisas, o Senhor disse, eles se preocupam, ou seja, os seus dias é cheio de preocupação e de infelicidade. Mas agora, se nós considerarmos Deus em primeiro lugar, nós vamos viver de forma genuína para o reino de Deus e, consequentemente, as promessas do Senhor se cumprirão na nossa vida. Porque se Deus estiver em primeiro lugar, aquilo que é preocupação para os pagãos será acrescentado a nós. É a palavra do Senhor Jesus. Sabe, Paulo vai dizer em Filipenses 4,19: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Repara, olha só o que Paulo está dizendo: descansem, coloquem Deus em primeiro lugar, porque Deus cuidará de vocês. Deus cuidará de nós, se nós, em primeiro lugar, colocarmos Ele. Ou seja, nós haveremos de receber a justiça de Deus. Deus é justo. E Ele sabe que se nós o colocamos em primeiro lugar, a nossa vida está totalmente disposta a Ele. Ele precisa cumprir as promessas em nós. E Ele é fiel para cumprir. Ele não é igual ao Filho do Homem para se arrepender ou deixar de cumprir. Que nós possamos crescer na graça e compreender que colocar Deus em primeiro lugar é a melhor forma de nós provarmos o nosso amor por Ele. Sabe, Deus deseja partilhar o seu reino, ainda hoje, no meio da nossa sociedade. Deus quer partilhar e compartilhar o seu reino nas nossas casas, nos nossos trabalhos, aonde nós formos, porque, meu irmão, onde estiver um cristão dedicado e fiel, ali estará o reino de Deus, porque a vida dele é toda iluminada pela presença do Espírito Santo. Então ali está a presença de Deus, ali está a manifestação do reino de Deus. Quando nós considerarmos primeiramente a Cristo e lhe obedecer, o Espírito Santo de Deus trabalhará em nós. Então, qualquer coisa de difícil crer no agir do Espírito Santo na vida de alguém que não prioriza Ele. Ou nós queremos usá-lo. Mas para que Ele nos use, nós precisamos considerá-lo. Sabe? O mundo vive buscando e não alcança, porque o que está buscando só Deus pode dar. A paz, a justiça, só Deus pode dar. E é o que o mundo está procurando. E jamais eles haverão de encontrar colocando Deus fora dos seus planos, fora dos seus projetos. E isso serve para mim e para você. Sabe por quê? Porque o futuro daqueles que colocam Deus em primeiro lugar é um futuro de luz. Agora, o futuro daqueles que simplesmente ignoram Deus é o futuro de treva. Não há para onde nós corrermos. Ou é luz com Deus, ou é trevas sem Deus. Sabe que os incrédulos, eles acham que o povo de Deus está em trevas porque nós não comungamos com o mesmo sistema. E nem poderíamos. Então eles acham que nós estamos desajustados. A bem da verdade, quem está desajustado é o mundo que produz sem Deus, para o seu próprio ego, para a sua autopromoção. Consequentemente, Deus fica de fora. Agora nós não. Nós vivemos para o Senhor.
Eu parto desse pressuposto. Nós vivemos para o Senhor. Então nós não podemos andar em trevas. Por isso nós não podemos aceitar que o sistema define o nosso caminho. Porque a Bíblia diz que o sistema, o mundo, jaz maligno. Nós andamos na luz do Senhor. Então eles não podem definir. Só que eles definem para eles, por influência do mal, e nós vamos nos posicionar e precisamos estar prontos para as ofensivas. Mas que adianta o homem se assemelhar ao mundo, numa política de boa vizinhança com o mundo, e perder a sua alma, e perder a iluminação de Deus na sua vida? É melhor ser rejeitado pelo mundo, é melhor ser taxado de antiquado, mas ter o corpo iluminado e ter o céu como esperança. Cristo disse: eu vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Meu irmão, minha amada irmã, que eu e você possamos entender o quão necessário é deixar que a luz que está em nós não se transforme em trevas. Baixe sua cabeça, eu quero orar com você. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, que nos desafia, nos exorta a uma vida permanente de luz. Se com os nossos olhos endireita-os, Pai Santo, a tua vontade, maneira que, ó Pai, o nosso desejo seja assim, priorizar o reino de Deus, maneira que o nosso coração deseja o reino de Deus, maneira que a nossa mente imagina o reino de Deus, numa constante de uma vida que produz luz e ilumina onde ela estiver, Senhor. Perdoe-nos, Senhor, porventura, se com os nossos atos comunicamos uma escuridão, uma treva, e infelizmente envergonhamos o nome do Senhor. Mas nos ajuda, Senhor, a partir deste momento, a caminhar de forma com olhos saudáveis, de forma que todos os nossos atos possam glorificar o Senhor e todo o nosso corpo possa engrandecer o Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é o oitavo paradoxo. A luz transformar as trevas parece um paradoxo, mas não uma impossibilidade. Por isso, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você fala. Fiquemos de pé, vamos orar e vamos para casa. Obrigado, Pai, pelo tempo que passamos aqui. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor ouviu as nossas orações. E nós sabemos que no Teu tempo a resposta virá para a glória do Teu nome. Agradecemos, Senhor, pelas canções entoadas em Teu nome. Reconhecemos que só o Senhor é Deus em nossas vidas. E agradecemos pela Tua palavra que vem consolar o nosso coração e nesta proporção nos advertir da forma com que o Senhor deseja que nós andemos. Por isso, nos conceda da Tua graça e da Tua orientação. Dai-nos um restante de noite em paz. Livra-nos do mal. Guarda, Senhor, o nosso coração e fale conosco. Agradecemos pela vida da igreja do Senhor que se reuniu nesta noite aqui. Que o Senhor possa levar-nos em paz e conceder um restante de semana abençoado na vida de cada um dos irmãos. Livra-nos de todo mal, de todo perigo. Exalta o Teu nome na nossa vida e nesta igreja, para a glória e honra do Senhor Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça, bendita graça, maravilhosa graça de Jesus Cristo e seu Filho,
A comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja em nós e no nosso meio hoje e sempre. Amém.